Olá pessoal do terceiro ano do CPM. Fiz esse vídeo mapa conceitual para revisão do conteúdo do que é ciência. O termo ciência tem várias origens, é claro, mas do latim ele significa conhecimento. É um tipo de conhecimento, um tipo de saber, vamos dizer assim, que tem como especificidade que seja sistemático e seguro, ou seja um conhecimento por meio do qual você domine o processo de sua produção de modo a utilizar o método e chegar a uma verdade segura. Os gregos chamavam ciência de episteme. Episteme significa saber pelas causas. A investigação do conhecimento no âmbito da ciência denomina-se filosofia da ciência. Os campos de investigação da filosofia da ciência estudam a questão do método, ou seja, como se chega ao conhecimento, o caminho de produção do conhecimento. A questão da classificação das ciências. Então, sobre o conceito ciência, se esconde uma gama de áreas diferentes de conhecimento. Estudar essas diferentes áreas do conhecimento e suas especificidades é papel da filosofia da ciência. Então, assim como também é papel da filosofia da ciência estudar o método. Então, estuda o método, a classificação das ciências, a natureza do conhecimento científico, propriamente, diferenciando-se das outras formas de conhecimento, como o conhecimento do senso comum, o conhecimento mitológico, o conhecimento religioso, o conhecimento filosófico, o conhecimento artístico. A natureza do conhecimento filosófico tem suas especificidades. A filosofia da ciência também se preocupa em estudar as teorias científicas. Essas teorias científicas são produzidas basicamente por meio dos métodos. Então, dependendo do método científico utilizado, do caminho percorrido, se produz teoria. Mas, como já diz o nome, teoria não significa uma verdade absoluta. Significa uma verdade posta até um certo momento. A filosofia da ciência também se preocupa com o papel e com a utilidade do conhecimento científico. E isso, quando a gente fala em papel e utilidade do conhecimento científico, nós estamos falando do âmbito do quê? Do âmbito da sociedade. Outras questões envolvem a resposta à pergunta: o que é ciência? O que é ciência? A ciência tem uma forte relação também com a ética, quando você se pergunta sobre se é certo, se é errado produzir determinados tipos de conhecimento. Com que finalidade? Com que utilidade? Outra questão que define o que é ciência é o critério, ou são os critérios de cientificidade, que passa fundamentalmente pela discussão do método. Por exemplo, quando você discute no campo da psicologia certos pressupostos que dependem de uma crença, como por exemplo, crença em vidas passadas, é de se perguntar se esse é de fato um critério válido para a ciência. Também, para definir o que é ciência, é importante diferenciá-la de senso comum. O que é o senso comum? O senso comum é todo aquele tipo de conhecimento que nós utilizamos no nosso cotidiano, no dia a dia, e sobre o qual nós não nos perguntamos, sobre o qual nós não nos preocupamos se este conhecimento foi produzido por meio de um método. Muitas vezes esse conhecimento vem da tradição, vem do costume, vem do hábito. Então, diferentemente do senso comum, o conhecimento científico pressupõe-se o uso de método. Outra questão importante para a gente discutir ciência é a discussão da questão da neutralidade do conhecimento científico.
Neutralidade, ou seja, quais as implicações do trabalho, por exemplo, de um cientista num laboratório, ou quais as implicações de pesquisa de um cientista, vamos pegar o campo da sociologia, num trabalho de campo para entender determinado grupo social, né? Entender determinada prática social. Sabemos que o cientista, que é aquele que é o produtor do conhecimento científico, ele não é neutro, ele pertence a um grupo social, uma classe social, a uma nacionalidade, e isso, ou até tem sua religião, e isso certamente interfere no campo científico. A outra questão fundamental é perguntar qual é a finalidade da ciência. Com que finalidade se produz ciência? Será que a finalidade seria para melhorar a vida humana? Será que a finalidade seria, por exemplo, numa visão capitalista, para ganhar mais dinheiro? Quais são os objetivos da ciência? Com que objetivo se faz ciência? Será que é para melhorar a humanidade? E a outra questão é o método. O que é o método científico? Então, especificamente, nós vamos falar agora dos objetivos e do método, né? As outras questões, nas próximas aulas, nós vamos abordá-las num momento mais específico. Mas agora nós vamos nos preocupar com os objetivos e com o método. O primeiro grande objetivo da ciência é compreender o quê? Compreender o mundo. Compreender o mundo para quê? Para prever situações. Prever situações para quê? Para controlar a natureza. Então, fundamentalmente, resumidamente, o objetivo da ciência é compreender o mundo, então a compreensão do mundo, não a explicação do mundo, porque entende-se que não é possível explicar tudo, mas compreender, buscar compreender, e essa compreensão, claro, será sempre limitada. Prever situações, problemas, ocasionalidades, a fim de quê? De controlar, por exemplo, controlar a natureza. No caso, por exemplo, da agricultura, você aplica o conhecimento científico, né, das ciências que trabalham, das ciências da terra que trabalham com a agricultura, visando o quê, por exemplo? Visando melhorar a produção de alimentos. Então, essa compreensão do mundo leva ao quê? O método. Então, o método atende ao quê? Aos objetivos da ciência. Todo método parte de um problema, né? Esse problema surge do quê? Da observação. Observação de fenômenos naturais, né? Da natureza, as situações sociais, as situações do mundo, né? Então, são fenômenos observáveis, não são fenômenos imaginários. Essa observação, né, tem como base 3 categorias fundamentais, que é compreender a regularidade dos fenômenos. Regularidade, ou seja, sempre ocorre desta forma. Por que ocorre? Semelhanças, diferenças. Por que determinados grupos sociais agem dessa forma em determinadas condições? E por que determinados outros grupos sociais, às vezes até com as mesmas características, não agem dessa forma? Veja, isso leva ao quê? A um problema de pesquisa. Então, observar o mundo, a natureza, situações para, a partir de certas categorias, como por exemplo, não só, mas por exemplo, a regularidade, a semelhança e a diferença, levantar os problemas que serão investigados numa segunda etapa, que é o quê? A criação das hipóteses. Por meio da criação das hipóteses, você cria possíveis respostas, ou seja, possíveis soluções para aquele seu problema de pesquisa. Levantadas as hipóteses, que seriam o quê? As possíveis soluções antecipadas, pode ser que a resposta do cientista na elaboração de hipóteses pode ser que seja isso, pode ser que seja aquilo, pode ser que, e esse pode ser que levá-lo ao campo do experimento, da experimentação.
A experimentação que pode ser em laboratório, mas pode ser também em campo. Fim do quê? O que é a experimentação? Na experimentação ele vai testar hipóteses. Essas hipóteses, comprovadas ou não, levarão o quê? À produção da teoria. Agora, olhando assim, parece muito simples e pleno de uma objetividade. Ocorre que a gente precisa considerar que no uso do método científico, o cientista usa também da sua percepção. O que trabalha na percepção do cientista? Ele trabalha com a imaginação, né? Ou seja, para criar uma hipótese, ele tem que imaginar, ele tem que ter criatividade, tem que ter sagacidade, ser esperto, né? Ele tem que ter criatividade. Então, de alguma forma, ciência e arte, elas também se associam. Então, você veja aqui, ó, para realizar todo esse raciocínio, até chegar à hipótese, o cientista está fazendo um exercício filosófico de perguntar, de levantar questionamentos, criativamente levantar hipóteses para suas questões. E aí, claro, aí vem a parte prática da pesquisa, que é a testagem. Da testagem surge a teoria. O que é a teoria? A teoria é o resumo de uma visão global das respostas que ele encontrou, que buscou o quê? Explicar ou compreender aquele fenômeno sobre o qual ele levantou seus problemas, a fim de prevê-los, né? Uma das coisas da ciência é a previsão, ou seja, prever para antecipar os problemas pela regularidade. Então, algo que acontece em determinados ciclos, em determinados períodos e repete-se regularmente, isso é possível de haver previsão e antecipação para a resolução desse problema. O melhor exemplo disso são os fenômenos climáticos, que eles obedecem ciclos da natureza. Então, o fenômeno El Niño, por exemplo, ele obedece ciclos. Então, há períodos de muita chuva e períodos de seca. Então, não adianta os governos culparem São Pedro dizendo que houve seca. Eles poderiam ter previsto isso. Afinal de contas, para isso serve a ciência, não é verdade? A teoria, conhecimento científico, né, pretende ser um conhecimento preciso, global, coerente. Pretende, nem sempre é, né? Nós sabemos que também é um conhecimento limitado, nem sempre procura olhar o todo e nem sempre é tão coerente assim. Por isso que ele é o quê? Ele é um conhecimento transitório. Transitório significa o quê? Que ele é provisório, ele é criado em um determinado período. Desse determinado período ele pode ser modificado, as pesquisas científicas podem modificar. E vão modificar aquele determinado conhecimento científico, porque mudaram os problemas, mudaram as hipóteses e surgem novos experimentos mais capacitados. Um exemplo disso são as vacinas, né? A invenção da vacina surge de um problema concreto, um problema real. As pessoas estavam morrendo e aí alguém vai e observa o fato, observa o fenômeno e a partir da regularidade desse fenômeno ele vai levantar o quê? Hipóteses, realiza experimentos e comprova sua teoria ou não. No caso da vacina, foi comprovado. Então, o primeiro embrião das vacinas surge desses passos do método científico. Então, gente, basicamente é isso, tá?